Olá, muito bom dia, doutora Aline Canuto, musa do rádio palmeirense, musa do rádio alagoano. Por aqui então chegamos à quinta-feira, hoje dia 5 de junho do ano de 2025. Espaço aberto na programação do programa Embalo Total para minha primeira participação no dia, trazendo para o nosso ouvinte, para nosso espectador, material informativo com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora, para deixá-los à frente mais bem informados. A primeira desta participação desta manhã: Trump assina medida para dobrar tarifas sobre aço e alumínio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele assinou o decreto para dobrar as tarifas retaliatórias sobre as importações de aço e alumínio. Com isso, a alíquota, que antes era de 25%, aumenta para 50% para todos os parceiros comerciais de Washington. A única exceção será o aço e alumínio do Reino Unido, que continuarão sendo taxados em 25% devido às últimas negociações entre os países. A partir de 9 de julho, contudo, o percentual poderá sofrer alterações dependendo do status do Acordo de Prosperidade Econômica dos Estados Unidos da América / Reino Unido. Na publicação, o governo justificou que está tomando medidas para acabar com as práticas comerciais desleais e o dumping global do aço e alumínio. Segundo ele, nações estrangeiras têm inundado nosso mercado com aço e alumínio baratos, muitas vezes subsidiados por seus governos. O excesso de produção e capacidade tem sido um fator importante no declínio da produção doméstica, pontuou. As tarifas de 25% elas já entraram em vigor em março deste ano. Em 2018, Trump ele já havia anunciado taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. Mas alguns países, incluindo até nós aqui do Brasil, receberam isenção respeitando um esquema de cotas. A ideia era limitar o volume dos produtos importados para acelerar assim a indústria norte-americana, o que na visão do republicano não ocorreu. A taxação ela foi criticada por líderes internacionais que anunciaram medidas retaliatórias. No entanto, vale lembrar que o Brasil, considerado o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, o presidente Lula do PT, ele sancionou a lei de reciprocidade comercial, que autoriza o governo a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras unilaterais aos produtos nacionais. As críticas e respostas retaliatórias não afetaram Trump, que comemorou o aumento da medida. É uma grande honra aumentar as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%. Nossas indústrias de aço e alumínio estão voltando como nunca antes. Esse será mais um grande choque de ótimas notícias para nossos maravilhosos trabalhadores de aço e alumínio, escreveu o republicano em rede social. Olha, a medida provisória prevê 135 milhões em recursos extras para enfrentamento de emergências sanitárias. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, ele enviou à Casa Civil uma proposta de medida provisória MP para a liberação de 135 milhões em recursos extras destinados ao enfrentamento de emergências sanitárias aqui no Brasil. A proposta inclui medidas contra a gripe aviária. Segundo o ministro Carlos Fávaro, o contingenciamento orçamentário de 53% neste ano pode comprometer a capacidade de resposta ao governo diante de crises no setor agropecuário, por isso a necessidade da MP. Segundo o ministro, o foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi contido e a doença não se espalhou para fora da granja. E não há nenhum outro foco de gripe aviária, pelo menos até o momento, em granja comercial, apenas em aves silvestres ou de criação doméstica. Nós já estamos na metade do processo de vazio sanitário. Não tem mais morte de animal, disse. O Brasil já está no seu 14º dia de vazio sanitário. Se não houver nenhum registro de gripe aviária em granja comercial, até o dia 18 de junho, o Brasil se considera livre da doença. Notícia que trago agora: entrega de declarações de imposto de renda em Alagoas fica abaixo do esperado pela Receita Federal.
O número de declarações do imposto de renda pessoa física enviadas pelos alagoanos este ano ficou abaixo da expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão, 366.607 contribuintes entregaram o documento no estado, contra a estimativa de 381.406 declarações neste ano, o que representa 96,1% do total esperado. Em números absolutos, 14.799 contribuintes alagoanos deixaram de declarar o imposto de renda este ano, pelo menos dentro do prazo, tá? O volume de documentos entregues este ano registrou aumento de 2,7% em relação a 2024, quando foram entregues 356.742 declarações. O prazo de entrega começou no dia 17 de março e encerrou-se às 23 horas 59 minutos e 59 segundos de sexta-feira passada, dia 30 de maio. Quem perdeu a data limite, ele pode enviar a declaração do imposto de renda pessoa física. No entanto, o contribuinte será multado em 1% do imposto devido por mês de atraso, isso limitado a 20% do imposto total, tá? Ou em R$ 165,74, prevalecendo assim o maior valor. Como há juros, a recomendação é de que a declaração de quem perdeu o prazo seja feita o mais rápido possível. Nesse caso, é gerada uma DARF para que a multa seja paga após a entrega dos dados. José Carlos Fonseca, ele é auditor fiscal da Receita Federal, aponta que, além da multa, o contribuinte pode sofrer sanções no registro do seu CPF. Se a pessoa está obrigada a declarar e não apresenta a declaração, o CPF dela pode ficar com status de pendente de regularização ou omisso na entrega da declaração. Vale lembrar que nessa situação, a pessoa pode enfrentar dificuldades para obter financiamento, participar de programas sociais do governo ou até mesmo para emitir passaporte. A única forma de regularizar a situação é entregando a declaração a qual estava obrigada. O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano base 2024, está disponível no site da Receita Federal. Quem já tem o programa instalado no computador não precisa mais baixar uma nova versão. O próprio sistema, ele fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia. Também é possível, preencher e enviar documento por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares, ou usar o preenchimento online que deixa rascunho da declaração salvo no computador físico na nuvem da Receita Federal, As duas ferramentas, elas permitem fazer retificações depois do envio da declaração. Minha última desta participação, uma rapidinha aqui do esporte, Brasil desembarcou no Equador para a estreia de Ancelotti nas eliminatórias. Seleção se prepara em Guayaquil para confronto contra os equatorianos. A seleção brasileira já está em solo equatoriano para o primeiro jogo sob comando do novo treinador, Carlos Ancelotti, válido pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas. A delegação chegou a Guayaquil após um voo fretado de aproximadamente 6 horas de duração. Com 21 pontos e ocupando a 4ª posição na tabela, o Brasil ele segue em busca da classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Agora só, viu? Para isso, ele precisa vencer os 2 próximos jogos e torcer para um tropeço, principalmente na Venezuela. O primeiro desafio será contra o Equador, quinta-feira, hoje, dia 5, às 20 horas, horário de Brasília, no estádio Monumental. E aí, você vai assistir? A preparação da equipe, ela será finalizada com um treino, e depois, no próprio estádio do confronto, quando Ancelotti deve assim confirmar a escalação titular. Após o duelo em Guayaquil, a seleção voltará para o Brasil para enfrentar o Paraguai no dia 10 na Neoquímica Arena, em São Paulo. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano, começando pelos produtos Natubio. São eles: Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Quinta-feira, hoje, descubra o poder dos ingredientes naturais de Exafil para revolucionar ainda mais sua vida sexual. Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio.
Qualidade e variedade que você procura, meu amigo, minha amiga. Vem pro lugar certo. Aqui falo da Drogaria LG Farma. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região. 99938-5505. Drogaria LG Farma. Nossa receita é sua saúde. Desta feita, concluo esta minha participação e devolvo o som aos Institutos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois de lá, doutora Aline Canoto dá continuação ao programa Embalo Total.